Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração, mais uma oportunidade de estarmos reunidos na presença do Senhor e poder nos lançar inteiramente nas suas santas escrituras, na sua santa palavra. Que possamos abrir os nossos corações e deixar o Senhor falar conosco, deixar o Senhor tomar conta de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão aqui, estão falando diante de nós, não são todos galileus? Como nós os escutamos em nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o seu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um só é o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenham muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na sequência de hoje, sequência de Pentecostes, rezamos juntos: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobre o que é duro, guia no escuro, o frio aqueces. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, a alegria eterna. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, então Jesus entrou. E pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A quem perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoarem, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos finalmente festejando o que esta semana nós estivemos gradativamente esperando, cada vez mais fortes, cada vez mais presentes, cada vez mais clamando ao Espírito Santo de Deus. Eis a vinda do Espírito, eis o dia da festa, eis o dia derradeiro, onde o Espírito do Senhor vem sobre cada um de nós, onde Pentecostes verdadeiramente acontece. Mas isso apenas se você quiser que aconteça. Daniel, como é que eu posso querer que aconteça o Pentecostes na minha vida? Simples, meu irmão, minha irmã. Prepare o teu coração, prepare a tua casa para a vinda do Espírito, prepare o lugar, prepare o ambiente, para que tudo possa corroborar para a vinda do Espírito Santo. Naquele dia, naquela festa, naquele momento, eles estavam fechados em um único lugar, eles estavam fechados em um ambiente onde eles tinham medo dos judeus, eles estavam fechados, e assim era muito difícil, era muito complicado verdadeiramente habitar nos seus corações o desejo da vida real, o desejo da vida com Cristo, o desejo da vida no Senhor, até que dessa maneira o Senhor vem, Ele entra, estando as portas fechadas, Ele entra naquele lugar e Ele fala para eles: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, clamar ao Espírito Santo, pedir a presença de Deus, pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não é apenas clamar os dons do Espírito, mas é primeiramente clamar a presença desse Deus que traz para nós a verdadeira paz. Um Deus que traz para nós uma alegria verdadeira, um Deus que traz para nós a alegria plena, perfeita, santa e agradável, que preenche-nos, que toma-nos inteiramente e que faz com que nossas vidas sejam completamente transformadas, renovadas. E nada neste mundo é capaz de nos saciar depois que passamos por essa experiência com o Espírito Santo. Quando o Espírito vem, ele traz paz. Novamente, então, os discípulos se alegrando ao verem o Senhor Jesus disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Jesus, ele pede, ele transforma, ele envia, ele lança sobre cada um de nós a paz, no momento em que nós mais desejarmos por ele. Percebam, meus irmãos e irmãs, é preciso preparar o ambiente interior, ainda que estejamos fechados. Naquele momento os discípulos estavam fechados, mas é preciso preparar o ambiente interior. É preciso estar à espera de Jesus, é preciso estar à espera do Senhor, é preciso estar desejando a presença do Senhor, é preciso realmente querer que o Senhor venha sobre cada um de nós, desejando que Ele faça-se presente em nossos corações. E desejando cada vez mais isso, o Senhor vem, o Senhor se faz presente, o Senhor habita em nós e Ele nos traz a paz que tanto precisamos, que tanto desejamos. Eu comecei pelo Evangelho justamente por causa disso, para falar dessa paz que vem do alto, para falar dessa paz que vem do Espírito Santo, para falar dessa paz que vem de Jesus Cristo. Daniel, mas foi Jesus que desejou a paz para os discípulos. Mas foi Jesus também, no versículo 22, que fez o seguinte: depois de ter dito tudo isso, soprou sobre eles, lançou sobre eles o sopro, o mesmo sopro que está lá no início, no Gênesis, o sopro da Ruá, o sopro da vida, o sopro do Espírito que parava sobre as águas. Lançou sobre eles o seu sopro e disse: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo que vem como um sopro, o Espírito Santo que vem como fogo, o Espírito Santo que vem como água viva que se derrama, o Espírito Santo que vem para preencher-nos, o Espírito Santo que vem para tomar conta de nós, o Espírito Santo que vem para fazer em nós coisas novas, fazer em nós coisas únicas. Este é o Espírito Santo que é enviado por Jesus, que é mandado por Jesus sobre nós,
para que esteja em nós e que nós possamos compreender que através da presença viva, perfeita e santa do Espírito Santo em nós, do Paráclito, defensor, consolador, a paz está em nós. Ou seja, Jesus Cristo permanece conosco. Jesus Cristo permanece conosco. E é interessante que Jesus, depois de enviar o Espírito Santo, ele entrega para os discípulos a missão: recebam o Espírito Santo. Versículo 23. A quem perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoarem, eles serão retidos. Vocês agora têm a missão de levar paz aos corações. Se vocês perdoarem os pecados, vocês vão trazer a paz ao coração dos outros filhos e filhas de Deus. Se vocês não perdoarem os pecados, se vocês não absorverem os pecados pelo poder do Espírito Santo, então o Espírito Santo não vai conseguir habitar no coração dessas pessoas que tanto precisam do perdão, que tanto precisam conhecer a misericórdia do Senhor. Diante disso, meus irmãos e irmãs, que nós possamos então compreender por que hoje é um dia tão único, por que hoje é um dia especial para clamarmos ao Espírito, como diz o Salmo: envia o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quando o Senhor envia seu Espírito e traz paz para os nossos corações, nós vamos bendizê-lo. A minha alma bendiz ao Senhor, porque eu sou preenchido completamente. Minha alma é totalmente revestida pela Tua presença. Minha alma é totalmente revestida pela Tua alegria plena. Minha alma é totalmente revestida pelo Teu amor misericordioso. Minha alma é totalmente revestida pelo Espírito Santo que Tu envias sobre nós. E enviando esse Espírito, nós contemplamos a Tua grandeza, nós contemplamos a Tua bondade, nós contemplamos as obras de Tuas mãos, nós contemplamos tudo aquilo que o Senhor faz em cada um de nós. Algo que é tão agradável, algo que é tão alegre, algo que é tão perfeito em cada um de nós. Quando o Senhor envia o vosso Espírito e renova a face da terra, o Senhor nos renova, o Senhor nos alegra, o Senhor nos constrange, o Senhor nos faz transbordar com a Tua paz. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo de hoje nos vem lembrar a necessidade de clamarmos a Deus por tudo isso que o Espírito Santo gera em nós. Quando você quer ser consolado, é clamar ao Espírito, que é o Consolador. Quando você quer a paz, é clamar ao Espírito para que traga a paz. Quando você quer calmaria, é clamar ao Espírito para que traga a calmaria. Quando você quer enxugar as suas lágrimas, é clamar ao Espírito para que Ele possa te esvaziar, para que Ele possa te fazer estar aliviado. É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Temos então, meus irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, que vai nos explicar, que vai nos mostrar o que foi que aconteceu naquele momento. E o que foi que aconteceu, meus irmãos e irmãs? O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Os discípulos, os apóstolos estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, mas não era uma ventania. Um barulho como se fosse um vendaval, mas não era um vendaval. E essa força, esse preenchimento que parecia uma ventania, ele encheu a casa, fez a casa transbordar com a sua presença. Onde eles se encontravam, todos que estavam ali sentiram. Todos que estavam ali, mesmo sem entender, talvez até sem ver, eles sentiram algo que parecia um vendaval, parecia uma ventania, mas não era uma ventania. Versículo 3. Então apareceram, eles viram. O que antes era só uma sensação, agora eles estavam vendo espiritualmente, eles viam. Então apareceram línguas, como se fossem línguas de fogo. Apareceram coisas do alto como se fossem línguas de fogo, mas não era fogo, e não eram línguas, mas tinham a aparência de línguas de fogo, como gotas, como línguas, como algo que realmente vinha do alto e se derramava sobre cada um deles, tão forte, tão claro, tão iluminado, que parecia fogo. Versículo 4. Todos eles então ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os conduzia, conforme o Espírito os inspirava.
Perceba, meus irmãos e irmãs, que eles estavam ali, eles rezavam, eles clamavam: vem Senhor Jesus, vem Deus, vem Senhor Jesus, vem Deus, esteja aqui, esteja neste lugar, esteja conosco, preencha-nos, tome conta de nós, tome conta dos nossos corações, nós estamos te esperando, nós estamos esperando a tua promessa, nós estamos esperando a tua vinda. E aí no dia de Pentecostes vem, finalmente vem o Espírito Santo para batizar cada um dos apóstolos com a presença, com a paz genuína. Uma paz que excede todo o entendimento, como vai dizer São Paulo. Uma paz que ultrapassa os limites da compreensão humana. Uma paz e uma alegria que só pode ser dada por aquilo que vem do alto. Nada mais nesse mundo é capaz de nos dar. Uma paz e uma alegria que só pode nos dar por aquilo que vem do alto. Somente aquilo que vem do alto. Somente aquele que vem do alto, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, algo novo acontece. Quando o Espírito Santo vem, algo diferente acontece. Quando o Espírito Santo vem, quando o Paráclito vem, coisas novas acontecem. Os dons realmente são instituídos. O que antes era apenas a presença de Jesus permitindo que os apóstolos fizessem, agora era a vinda do Espírito Santo preenchendo o coração dos discípulos, preenchendo a alma dos apóstolos, fazendo eles transbordarem da presença viva, perfeita e santa de Deus. E com essa força, com essa alegria, com esse transbordar, algo saía. Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo vem sobre nós e ele nos batiza, algo dentro de nós acontece, uma mudança verdadeira, genuína acontece, e essa mudança nos faz querer mais e mais de Deus, nos apaixonar mais e mais por Deus. E quando o Espírito vem, algo sai. Quando o Espírito entra em nós, algo sai, algo precisa sair. Primeiro de tudo, ele vem para nos livrar dos pecados, ele vem para nos libertar da escravidão do pecado, e nos libertando, tirando isso de nós. Quando o Espírito preenche-nos totalmente até transbordar, então nós precisamos colocar algo para fora. Algumas pessoas dançam, algumas pessoas choram, algumas pessoas repousam no Espírito, algumas pessoas começam a orar em línguas, algumas pessoas sentem o corpo vibrar, algumas pessoas sentem a alma queimar, algumas pessoas sentem o peito quente, de tão forte que é o fogo do Espírito Santo inflamando seus corações. Cada um sente de uma maneira específica, cada um tem uma experiência muito profunda e específica. Alguns choraram sem parar, alguns oravam em línguas, alguns começavam a lançar palavras de profecia, lançar palavras de ciência, lançar palavras de sabedoria. Desde que o Espírito Santo realmente esteja agindo. E quando o Espírito vem, meu irmão, minha irmã, se você realmente deseja isso, se você realmente quer, você não pode se fechar, você não pode estar como os apóstolos, você não pode querer travar o Espírito, você não pode querer bloquear o Espírito Santo. Ele vem, ele quer fazer, ele quer agir, e agindo, ele quer transbordar para que as coisas aconteçam de forma interna e também externa, porque o Espírito não vem apenas para você, ele não vem apenas para mim, ele vem para todos nós. E quando o Espírito Santo institui sobre cada um de nós os dons necessários para nós caminharmos, então também ele institui a necessidade de serviço através do poder, através daquilo que ele nos permite fazer em cada ministério. E é o que justamente São Paulo vai nos dizer na segunda leitura de hoje, que quando o Espírito Santo vem, ele nos preenche para que nós sejamos preenchidos até transbordar. E tendo os corações preenchidos, nós passamos a vivenciar coisas que antes não vivenciávamos, e enquanto nós estamos caminhando e começamos a ter experiências novas com o lado espiritual, com o poder do Espírito Santo, compreendemos justamente o que está acontecendo na segunda leitura de hoje, o que está sendo dito na segunda parte do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo, de diversos lugares, cheios de espanto quando viram que os discípulos falavam em outras línguas, falavam na língua deles também, ou seja, falavam em línguas estranhas e falavam em línguas diferentes, idiomas diferentes. Os discípulos aprenderam a falar outros idiomas por causa do Espírito Santo. Os discípulos aprenderam a se comunicar com outros
outras pessoas de outras nações por causa do Espírito Santo, porque quem foi que instituiu a língua foi Deus, quem foi que instituiu os idiomas foi Deus, quem foi que instituiu os dons foi Deus, quem foi que permitiu a pregação foi Deus, quem foi que iniciou toda a caminhada rumo à evangelização foi Jesus, quando enviou os seus apóstolos no final do Evangelho de São Mateus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas, aqueles judeus devotos de Jerusalém, eles ficaram espantados quando viram o que estava acontecendo com os apóstolos. E aí, versículo 7, cheios de espanto e admiração, eles diziam: esses homens não são todos galileus, porque eles estão falando em nossas línguas. Porque eles estão falando línguas que nós conseguimos entender. Todos eles são galileus, todos eles falam hebraico. Por que eles estão falando línguas que nós conseguimos compreender? Por que eles estão falando línguas dos partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, mais lugares, latim, grego, cretenses, árabes, prosélitos, judeus, todos nós estamos escutando eles anunciarem as maravilhas do Senhor em nossa própria língua. Eles nunca fizeram isso. Como foi que isso aconteceu? Meu irmão, minha irmã, aconteceu por causa do Espírito Santo. Eu te pergunto, você quer viver isso? Você quer viver essa experiência extraordinária? Você precisa sair do ordinário, você precisa sair dessa vida comum, você precisa sair desse querer qualquer. Você precisa sair do raso e se aprofundar, porque a vida no Espírito Santo é um mergulho, é se lançar nas águas de Deus, é se lançar no amor de Deus, é se lançar no querer estar em Deus. A vida com o Espírito Santo é profundidade, é intimidade, é mais e mais profundo, profundo e profundo. E aí nós conseguimos compreender o que São Paulo vem nos dizer na primeira carta aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não estiver totalmente cheio do Espírito Santo. Mas aí você não clama, aí você não reza, aí você não pede, e aí você só vive reclamando, você só vive murmurando, você não sabe falar de outra coisa a não ser dos seus problemas, você não sabe louvar, você não sabe rezar direito, você não sabe adorar, você não tem a capacidade de olhar para o teu Deus. Aí fica difícil porque você não clama a esse Espírito Santo que dá para cada um de nós tudo que nós necessitamos. Versículo 4. Há uma diversidade de dons que o Espírito Santo nos dá. Há uma diversidade de dons. Um só é o Espírito Santo. Há uma diversidade de ministérios. Um só é o Senhor. Há uma diversidade de atividades, mas um só é o próprio Deus, é o mesmo Deus. E é Deus, em seu Filho Jesus Cristo, que envia o Espírito Santo, Paráclito. É Deus que realiza todas essas coisas em cada um de nós. É Deus que deseja curar os doentes por meio de nós. É Deus que deseja salvar vidas, salvar almas, usando-nos como canal de sua graça. É Deus que quer precisar de nós, quer enviar o Espírito Santo para a sua criação, quer enviar o Espírito Santo para cada um de nós, para que Ele faça as obras que Ele deseja através de nós. Os apóstolos se permitiram ser usados, os discípulos se permitiram ser usados, os sacerdotes, os primeiros padres se permitiram ser usados. O discipulado acontecia porque aquele povo se permitia ser usado, mas você não quer escutar teu padre, você não quer escutar o ministro, você não quer escutar o pregador, você não quer escutar o teu coordenador, você não quer clamar o Espírito Santo, você não quer rezar, você não quer fazer o mínimo. Então fica difícil do Espírito Santo vir, fica difícil você receber os ministérios, fica difícil você receber os dons. E aí você não tem o dom de cura, você não tem o dom de milagres, você não tem o dom de ciência, você não tem o dom de sabedoria, você não tem o dom do temor de Deus, você não tem o dom do conselho, você não consegue fazer absolutamente nada. Vem a primeira tempestade, você não tem o dom da fortaleza para continuar perseverando em oração e na fé. E aí fica difícil você conseguir ter os dons teologais da fé, esperança e caridade. Fica difícil você ter os ministérios se nem o mínimo do Espírito Santo você consegue pedir. Você tem coragem de pedir. E aí fica difícil, meu irmão, minha irmã. Nós fechados, nada vai acontecer.
A não ser que Deus faça aquilo que ele fez com São Paulo, a não ser que Deus faça aquilo que ele fez com os apóstolos no cenáculo. Mas ali é por causa dele, porque ele quis atingir os apóstolos no cenáculo, ele quis atingir os apóstolos na casa em Jerusalém, onde eles estavam escondidos, ele quis atingir São Paulo no caminho de Damasco, ele quis atingir os corações. Se ele quiser, ele vai atingir você e ele vai te fazer ser batizado no Espírito também. Mas se você não clamar, se você não pedir, se você não desejar, fica difícil, fica muito difícil. Se você não é aberto para a vinda do Senhor, se você não é aberto para a vinda do Espírito Santo, fica muito difícil. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo em vista do bem comum. Se você compreender que os dons que você vai receber, os dons que você recebeu, são para o bem comum, são para o bem da comunidade, então você vai parar de fazer as coisas a bel prazer e parar de querer que as coisas aconteçam do teu jeito. Corpo é um só, embora tenha muitos membros. E os membros são muitos no corpo, mas um só é a cabeça, o próprio Cristo. A motivação, meu irmão, minha irmã, não é que você seja um membro mais importante. A motivação é que todos nós somos membros desse corpo. E o que precisa ser realmente louvado e adorado é a cabeça desse corpo, o próprio Cristo. Quem precisa receber todas as honrarias é a cabeça desse corpo, o próprio Cristo. Por isso, compreenda, meu irmão, minha irmã, a necessidade de clamar, a necessidade de adorar, a necessidade de estar em Cristo, a necessidade de receber o nosso Senhor. Compreenda essa necessidade, compreenda o quanto isso é necessário. Precisamos clamar a Deus, precisamos pedir a presença de Deus, precisamos desejar o Senhor. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos de alguma forma batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Por isso nós não podemos querer caminhar sem orar ao Espírito Santo. Não poderemos fazer nada na igreja se nós não clamarmos ao Espírito Santo. Não poderemos desejar nada se nós não clamarmos ao Espírito Santo. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que para finalizar essa meditação, eu te convido a meditar, eu te convido a fechar os seus olhos, eu te convido a rezar comigo a sequência de Pentecostes que nos faz realmente clamar a esse Espírito, pedir para que o Espírito venha como em Pentecostes, pedir para que o Espírito Santo venha em cada um de nós para nos inflamar como em Pentecostes, para nos fazer mudar de vida, nos fazer experimentar de algo completamente diferente, algo que nunca antes experimentamos. Reze comigo. Espírito de Deus, envia do céu um raio de luz, envia do céu um raio de luz forte como fogo, capaz de nos fazer transbordar, capaz de nos iluminar e iluminar nossos passos, nossos caminhos. Vem, ó Pai dos pobres, vem sobre cada um de nós, pobres e miseráveis, necessitados da Tua graça, necessitados da Tua bênção. Abrimos os nossos corações para Ti, então dê para cada um de nós os vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede das nossas almas, doce alívio, vem sobre cada um de nós nos aliviar, vem nos consolar, vem nos acalmar. No labor, o Senhor nos traz o descanso, na aflição, o Senhor nos traz o remanso, no calor, o Senhor gera a aragem necessária para purificar nossos corações e preparar o terreno dentro de nós para semear a semente da palavra. Encha com a luz bendita os nossos corações e faz em nós com que a chama seja acesa até crepitar com fogo ardente bem no íntimo de cada um de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode fazer, nada em nós vai acontecer se o Senhor não vier fazer em nós. Nenhum bem existe em nós se o Senhor não habitar. Ao sujo lavai, ao seco regai, cura o doente, dobra o que é duro, guia no escuro, o frio vem aquecer, vem fazer nova todas as coisas. Dai à vossa igreja que espera e deseja mais e mais dos teus 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, dai a nós, cada qual, a alegria eterna, pura, santa e verdadeira. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a força do Espírito Santo permaneça em cada um de vós e que vocês possam realmente compreender o poder da paz que vem do bom Deus. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.